Eclesiastes capítulo 3. Bem no meio da tua Bíblia tem o livro de Salmos. Um pouquinho mais para frente você encontra Eclesiastes. Não é difícil, você vai encontrar com facilidade. É muito bom, irmãos. Eu lembro de tempos que Deus nos trouxe aqui e não tinha nenhuma igreja evangélica, né? Até poste caiu no dia, mas Deus trouxe a palavra, e a palavra é maravilhoso ver isso, né? Ver pessoas daquela época e ver o quanto que Deus está fazendo essa obra nesse lugar, né? Não só, e também com construções. O evangelho está avançando aqui, louvado seja o Senhor. Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar as pedras, tempo de ajuntar as pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, jogar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. Também é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar do bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada pode tirar. Isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que já foi, o que há de ser, o que também já foi, Deus fará renovar-se o que passou. Amém? Você pode sentar aqui, Deus abençoe. Esse texto de Eclesiastes é maravilhoso. Ele traz uma força muito grande, porque ele fala do tempo. O tempo incomoda os homens de quando os homens existem e estão aqui na terra. Os poetas se deliciam com o tempo. Tem inúmeros poesias e escritores falando do tempo. Caetano Veloso é um, ele fez até uma canção, um poema-canção chamado Oração ao Tempo. Ele colocou o tempo como Deus. Muito melhor você que sabe que Deus é o Deus do tempo, né? Ele colocou Deus como tempo na oração dele. Mas aqui a gente sabe que... E o que é o tempo? A Bíblia está dizendo aqui que Deus fez o tempo para nós aqui. Lá no comecinho da Bíblia fala que Deus criou todas as coisas. Ele criou os céus e a terra. Então nós temos os céus, esse firmamento que você vê, tem o céu dos céus, morada do Senhor, e Ele criou a terra. O tempo é aqui. Lá não tem tempo. Uma pergunta que geralmente surge entre os cristãos: irmão, como é que é lá, hein? E Adão, Moisés, Davi, será que Adão está com uma barba de 4 quilômetros esperando nós chegar lá, né? 6.000 anos, né? Já está uma barba de 4 quilômetros. Não, querido. Partiu, lá é outra coisa. Amém? O tempo é aqui. Nós temos tempo. O tempo é algo tão firme. O tempo, ele é tão duro, ele é tão real, que as pessoas podem ficar ricas, mas a unidade de medida mais cara do mundo é o tempo.
Você pega o cara, quanto mais dinheiro ele tiver, quanto mais posses ele tiver, menos tempo ele tem. O tempo é muito forte, não se pode possuir ele. Pelo contrário, quanto mais você tem, mais você descobre que você não tem domínio sobre o tempo. Você não tem domínio sobre o tempo. E o Senhor está mostrando aqui como que o homem vive com o tempo aqui. Aqui o autor de Eclesiastes, que é Salomão, ele está mostrando, só que aqui nesse texto, ele não está mostrando para crentes. A Bíblia é escrita para crentes, mas aqui ele está mostrando para toda a humanidade, ele está jogando tempo na nossa cara. Ele está falando que tem tempo para todas as coisas, mas depois ele fala assim, ó, que proveito tem o homem? O que o homem vai fazer com esse tempo? Ele está fazendo uma pergunta. Pode ver que termina com uma interrogação aí. Que proveito que o homem tem naquilo que ele fadiga? Ele trabalha, o tempo, trabalha. E aí ele fala assim, tudo Deus fez formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem. Agora é que nós vamos entrar na palavra de Deus. O Senhor colocou a eternidade no nosso coração. Aqui você vê tempo para todas as coisas. E o tempo você tem que respeitar. E o que aconteceu com a humanidade? À medida que o tempo foi passando, à medida nos últimos 40 anos, houve tantas invenções que nem em 1000 anos, teve tantas criações e invenções como teve nos últimos 40 anos. Quem tem 40, 50, 60, lembra de coisas, ele dá risada das pessoas que não sabem viver sem um celular, porque ele viveu sem um celular. Ele não entende. As pessoas ouvem Spotify, e ele gravava música do rádio com um gravador desse tamanho assim, torcendo para o locutor não falar a hora no meio. Hoje a mídia, você tem milhões. Aí você comprava, eu engraxava sapato fora o serviço para comprar uma fita cassete que cabia 20 músicas. Eu ficava contentão porque cabia 20 músicas. Hoje eu tenho um pendrive desse tamanhozinho que tem 2000 músicas, só evangélico. 2000. Era um desse tamanho, cabia 20 músicas. Aí a gente cortava tudo ela e falava assim, eu consegui pôr 22. Mas era o rei. Então o tempo foi mudando muitas coisas. E o que o homem aprendeu? Principalmente pós-pandemia. Que ele pode ter as coisas em casa. E ele começou a perder a bênção de Deus, que Deus colocou no tempo. Por exemplo, a gente aqui em Poranga fica mais fácil, né? É mais fácil porque é mais perto da lavoura. Mas que gostoso o fogão de lenha. Demora para rachar a lenha, para escolher a lenha certa, para colocar a lenha e deixar a comida chegar no tempo dela, até no tempo. Aí a pessoa, esses tempos a gente passou em Minas, lá eles fazem tudo isso ainda. E aí fala assim, a comida dos mineiros é melhor. Não, eles sabem respeitar o tempo, só isso. E hoje o que a gente faz? Estou com vontade de comer isso. Você manda para mim? O quê? Tem que esperar 15 minutos? Fica bravo ainda com o entregador. Os entregadores de moto voam, batem em todo mundo, morrem, porque nós não sabemos mais esperar o tempo. Nós não queremos ter tempo para nada. Nós desaprendemos a viver. Nunca se vendeu remédio de tarja vermelha e preta como está vendendo nos últimos dias. Porque a humanidade está ansiosa. Por quê? Porque queremos as coisas fora do... E o que o Deus Todo-Poderoso falou? Há tempo para todas as coisas. É semelhante àquele garotinho que foi lá no sítio do vovô e viu um pomar bonito. E aí ele entrou debaixo da jabuticabeira, da mangueira, coisa que só tinha no mercado. E ele descobriu que tinha todas aquelas coisas e ele falou, que bonito, vovô. Ah, você quer fazer um desse também? O vovô vai te ensinar.
Então tá. Ah, eu quero plantar uma laranjeira dessa. Então tá, o vô vai pegar. Você não quer? Ah, não, gostei mais do milharal aqui, ó. Eu quero plantar. Ah, esse é mais fácil de plantar. O vô voltou com ele. Tinha um quintal grande na cidade. E o vô ensinou ele a plantar. Plantou lá no sítio. Falou: a hora que você chegar na cidade, você vai fazer desse jeito. Você vai fazer uma cova desse tamanho. Você vai pôr 3 grãozinhos, vai tampar a cova e vai aguar. Tá bom? Tá bom. Passou uma semana, o vô foi visitar o neto. Falou assim: e aí, você começou o teu pomar? Começou a tua plantação? Ah não, aquilo lá não presta não. A semente que o senhor deu para mim é muito tudo errada, não funciona. Mas vamos lá ver. Chegou, o quintal estava tudo esburacado. Mas o que é isso? Ah, vô, eu plantei aqui, ó. No outro dia cedo não tinha nascido, eu plantei lá. Depois eu plantei lá. Entendeu? A gente ri do menino, mas nós estamos sendo esse menino. E o Senhor está fazendo uma pergunta: o que o homem aproveita? O que o homem aproveita dessa terra? O que o homem faz dessa terra? Ele não conseguiu aprender a viver no tempo. Como que ele vai ter uma alegria nessa terra? E aí ele mesmo, o Senhor, fala aqui através de Salomão: o que o homem quer na terra é se alegrar e se regozijar com todas as coisas. Só que ele termina de que jeito? Em depressão, num quarto fechado, tomando um monte de comprimido. E aí geralmente acontece um suicídio, e tem acontecido isso muito em igrejas evangélicas, e as pessoas falam assim: mas ele tinha tudo. O que é tudo? O que é tudo? Eu vou te falar, no meio disso tudo, o homem descobre uma coisa. O que ele falou aqui, ó: tudo Deus fez formoso no seu devido tempo, mas ele pôs a eternidade no coração do homem. E lá no começo ele fala assim: há tempo de nascer e tempo de morrer, um tempo que começa e um tempo que acaba. Mas o que ele colocou no coração do homem? E aí não acaba. É porque o homem não sabe, é que o homem vive mal. Eu não sou esse corpo lindo que vocês estão vendo. Isso aqui é só a casa que eu moro. Nós pensamos que nós somos o corpo. Nós apavoramos com o corpo. Nós deixamos a sociedade dizer o que devemos fazer com o nosso corpo. E o nosso corpo é uma casa. Eu sou Zé Antônio, eu moro nesse corpo por um tempo, mas eu sou a eternidade. Amém? A eternidade está dentro do meu coração. E é isso que eu e você temos que saber. E o que o homem descobre depois disso? Algo que o apóstolo Paulo descobriu. Lembra lá no capítulo 7 de Romanos? Ele descobre uma coisa, que há uma discussão muito grande entre os evangélicos, entre os cristãos. Nós temos livre-arbítrio? Paulo, na verdade, descobre que não tem. Antes de todo mundo ficar aqui pensativo, eu vou separar para vocês entenderem o que é livre-arbítrio e livre agência. Agência de agir, tá? Você está com calor no verão, e aí você sente vontade de tomar um sorvete. Você quis tomar o sorvete, não é porque estava calor, tá? Agora você chega lá na sorveteria e você tem o livre, você acha que é arbítrio, mas não é arbítrio, é agência, é o livre agir. Tem 10 sabores, você escolhe o que você quer. Aí você vai na outra sorveteria que tem 50. Aí você descobre, fala que tem uma lá que tem 350 sabores. Você volta desse tamanho assim. Aí você fala assim: não, eu tenho o poder de escolher. Eu posso escolher o que eu quero. Não. Pega lá em Romanos. Vamos comigo? Rapidinho. Romanos. Deixa eu ver se tem Romanos na minha Bíblia. Eu acho que tem.
Depois de Atos dos Apóstolos, Romanos capítulo 7. Sete 15, 7:14 em diante, tá? Eu estou em Romanos 7:14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal. Ou seja, eu sou um espírito eterno e moro dentro da carne, vendido na escravidão do pecado, porque nem mesmo eu compreendo o meu modo de agir. Quem está falando isso aqui é o apóstolo Paulo, um dos maiores escritores da Bíblia, um dos crentes que mais pregou no mundo. Porque nem mesmo eu compreendo o meu modo de agir, pois eu não faço o que eu quero, e sim o que eu odeio. Ora, se eu faço o que eu não quero, eu consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas é uma lei, o pecado que habita em mim. O homem, nesse tempo, ele descobre que tem uma coisa que ele não tem domínio. Ele não domina o corpo dele. Ele não tem domínio sobre o tempo. Eu vejo algumas pessoas que falam assim: eu não gosto de horário de verão, eu não mudo meu relógio. Não tem problema, você não muda o teu relógio, mas você vai no banco que está fechado. O tempo manda em você, acabou. Entendeu? Você não tem domínio sobre o tempo. Eu não mudo meu relógio, é claro, você tem domínio sobre o seu relógio. Só que você chega no banco, ele está fechado. Você chega na loja, ela está fechada. Porque você não domina o tempo. E você não domina o seu corpo. O cara consente com a lei, ele fala: não devo matar, porque é errado, é contra a lei de Deus. Aí se depara com uma criatura indesejável que fica tem na tua vida humana, tem. Um dia você fica louco para matar ela. E você não sabe de onde vem esse desejo. Sem contar os desejos sexuais, que não domina de jeito nenhum. Maior fonte de rolo na vida de todo mundo. E a ganância por dinheiro. Escravidão. Não dominamos. O apóstolo Paulo está falando sobre isso. E quando ele começa a falar sobre isso, no meio dessa vida do tempo, o que nós descobrimos? Que só tem uma saída para o pecado, um Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. É só Ele. E quando você encontrou Ele, na verdade você não encontrou Ele. Você é um privilegiado. Você é uma pessoa maravilhosa. Você é uma pessoa especial. Pode ser que lá na tua casa não te deram muito valor. Pode ser que não gostaram da tua força, não gostaram do teu tamanho, não gostaram da tua cor. Pode ser que você foi adotado. Pode ser que todo mundo é moreninho na tua casa, você nasceu branquinho. Pode ser que todo mundo é branquinho, você nasceu moreninho. De alguma forma você foi enjeitado. Você não cresceu como os outros, você não estudou como os outros. E por causa disso o mundo te rejeitou. Mas você está aqui hoje. E você está aqui porque Jesus te escolheu. Isso é uma escolha dele. Não é uma escolha sua. Jesus te escolheu para te livrar da lei do pecado e da morte. Está lá em João. Para isso manifestou o Filho de Deus, para destruir e desfazer as obras do diabo. As obras que dominam o meu corpo não mais dominarão em tempo nenhum, porque esse domínio Jesus deu para mim. E a maravilha dele é que no dia em que o recebemos, no dia em que ele ilumina a vida da gente. Por que ilumina? Suponhamos que o templo aqui, a nave desse templo, nós estamos de noite, fique tudo apagado.
E as luzes lá fora também acaba a energia. Tudo apagado. Tudo apagado. Você conhece o templo. Aí o pastor está lá fora e pede para alguém: pega isso lá dentro do templo a mim. Está tudo apagado. Você vai voltar cheio de esfolão e escoriações. Porque você sabe que tem cadeiras. Você sabe que tem o bioma. Você vai quebrar esse vaso. Você vai tropeçar na bateria. Você vai quebrar tudo aqui. E você sabe que tem, mas você não consegue ver. É por isso que Jesus é a luz do mundo. Amém? Já estava lá. A lei do pecado e da morte já estava aqui. Mas Ele acendeu a luz. E você não precisa mais tropeçar. Você tem esse domínio. O Espírito Santo de Deus passou a morar em você. E agora você é nova criatura. As coisas velhas já não dominam mais a tua vida. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Porque o Salvador se manifestou na tua vida. E o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito do próprio Deus, do próprio Jesus, passou a morar dentro de você. É pouca coisa? A luz não simplesmente está como está essa. Por exemplo, eu não tropeço e a luz está ali. Não é assim que acontece com a tua vida. É diferente, é muito mais maravilhoso. Por exemplo, alguém falou que há lugares escuros nesse mundo. E alguém falou assim: não há. Esse alguém que falou foi o sol. Aí alguém falou assim: não, tem lugares escuros. Atrás daquele monte é muito escuro. O sol foi lá e não estava escuro. Você entendeu? Aí fala: tem uma gruta em tal lugar muito profunda. Lá é escuro. O sol foi lá e não estava escuro. Você entendeu? O Espírito de Deus mora em você. Mesmo que você for jogado no meio dos lugares das trevas, você é a luz. Ela mora dentro de você. Você tem esse tempo para você. Você tem a glória de Deus para você. Ele mora dentro de você. Isso faz de você diferente. Nós não somos iguais a esse mundo. Nós somos diferentes. E agora eu quero falar um negócio para vocês. Na hora que vocês receberam o convite desse culto, está assim: missões. Pô, o Zé não vai falar de missões? É aí que entra a missão. Se o Espírito de Deus habita em mim, a glória de Deus habita em mim, o sol habita em mim, aonde eu for todo mundo vai ficar claro. Amém? Vai ficar iluminado. Vai ficar iluminado. Aonde eu estiver tem que ficar iluminado. Crente que não propaga a palavra de Deus, lamento te informar, é dura essa palavra, mas você não se converteu ainda. Eu tenho vergonha de pregar o evangelho. Eu te convido a receber Jesus como Salvador nessa noite, porque é impossível a luz morar em mim e eu não iluminar. É impossível. O sol foi na gruta e ele falou: lá não estava escuro. Jesus tomou as chaves da morte e do inferno. Ele tomou do diabo. Ele entrou no inferno. O inferno viu a luz pela primeira vez. Não tem jeito. Eu lembro que uma vez eu fui interpelado por um testemunho de Jeová, e ele falava que ele ia morar na terra. Eu ser salvo, morar na terra. Eu falei: meu querido, eu não estou nem aí onde eu vou morar. Como? Jesus falou assim, que Ele estará comigo. Ele vem me buscar e vai estar comigo. Acabou, pode ser no inferno. O inferno vai virar céu. Se Jesus estiver comigo. Eu só quero saber um negócio: Jesus está comigo? Tá. Então a partir de hoje isso aqui é céu. Porque Ele é a luz. E essa luz é tua, meu querido. Ela foi partilhada com você. O inteiro de Deus mora em você.
A glória de Deus mora em você. É tempo de despertar. É por isso que a palavra de Deus diz dessa maneira: desperta tu que dormes de dentre os mortos. Tá bom? Acorda, Jesus está falando. O apóstolo Paulo diz assim: desperta tu que dormes. Saia de dentre os mortos, porque Cristo te ilumina, Cristo te esclarece. Eu estou vendo uma geração de crente que não prega. Eu estou vendo uma geração oba-oba. Eu estou vendo uma geração que pretejou as igrejas. Pintaram elas de preto, colocaram luzinha piscando para ficar feliz. Eu estou vendo uma geração que fica feliz dentro da igreja. Eu estou vendo uma geração que ninguém sabe quem é eles do lado de fora. E tem gente que tem a cara de pau de dizer que nós crentes estamos crescendo. Não estamos, meu querido. Nós somos uma vergonha para Deus. Porque nós temos que iluminar. Nós temos que fazer missões. Fazer missão não é ir para a África, não. Tem uma missão do lado da tua casa. Esse púlpito aqui faz anos que eu não venho, sei lá quanto tempo, mas eu tenho um todo dia, lá no meu serviço. Não tem um que não entra que não leva uma facada. Tem que levar a luz que em mim habita. Amém? Tem que levar. É o maior púlpito. Eu não posso pregar porque o pastor, eu queria ser diácono, o pastor não deixa ser diácono. Que pastor que segura o Espírito de Deus em você? As pessoas arrumam desculpa para dizer que não faz a obra de Deus. A obra de Deus é em todo lugar, em todo tempo. Meu querido, Billy Graham falava uma coisa: se alguém não anuncia Cristo como Salvador, eu duvido da salvação dele. E eu concordo plenamente com Billy Graham. Eu concordo plenamente com Billy Graham. É por isso que Isaías escreveu assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O que ele estava falando com isso? Tem um tempo. E o tempo que o Senhor deu para mim e para você está entre o dia que eu nasci e o dia que eu vou embora. O dia que eu nasci e o dia que eu vou morrer é o tempo que o Senhor me deu. No meio desse tempo Ele me chama: vem. Comigo foi com 23 anos. Vem. E não acaba esse tempo. Esse tempo não para. É tempo de falar. Você quer ver uma coisa? Uma mentira que contam pra gente? Não, nunca vendeu tanto CD evangélico como está vendendo, canções evangélicas como está vendendo. O evangelho cresceu onde? As músicas cristãs não falam de Cristo hoje. É igual sertanejo. O universitário não fala do sertão, não é sertanejo. Eles perderam a noção. É sertanejo. Sertanejo o quê? Está falando de relacionamento, está falando de putaria. Tinha que ter outro nome universitário. E a maioria das canções evangélicas hoje, que eu ouço ainda lá na minha igreja, eles falam assim: não adianta mostrar essas coisas novas, que ele é raizeiro. É porque é onde eu encontro trechos da palavra na canção. Se não tiver palavra, meu querido, sai de mim. Falam para você: Cristo está voltando, porque o evangelho já está em quase todo mundo. Tem quase 8 bilhões de pessoas no mundo. 3 bilhões e 800 mil conhecem a Cristo. Não dá nem metade. Desses 3 bilhões, quase 2 bilhões são católicos romanos. Sobra 1 bilhão e 800 mil. Desse 1 bilhão e 800 mil, uma grande maioria está indo dançar dentro da igreja, sapatear e festejar, e não sabe quem é Cristo. E você acha
que o mundo está evangelizado? Entendeu? Agora deu para entender? E daqueles que sobraram, agora eu vou falar, desses que sobraram, tem um estudo que diz, olha, esse é o estudo mais vergonhoso, de cada 100 pessoas, uma vai ler a Bíblia inteira. Você não tem vergonha? De cada 100 pessoas, uma só vai ler a Bíblia. Uma só. É mais ou menos chegar aqui e falar assim para vocês, assim, sabe aquele menininho de 16, 18 anos? Ai, eu tenho uma namorada, eu tenho uma namorada, ela é linda, ai, minha namorada é linda, minha namorada é linda. Nossa, quem é essa namorada? Ah, você não conhece minha namorada? Ela é linda, ela é linda, ela é linda. Mas como ela chama? Ah, ela é linda. Ela é linda, ela é loura. Não, ela é linda. Ela é loura ou morena? Não, ela é linda, ela é linda. Mas ela é brava ou ela é calma? Ela é linda, ela é linda. Eu vou perguntar para vocês, essa mulher vai continuar sendo namorada desse cara? Todas as mulheres fez assim, ó. Porque ele não conhece ela. E agora nós dissemos que amamos a Jesus. E não conhecemos ele. O que vai acontecer no último dia? Eu também não te conheço. Entendeu? E meu querido, teu vizinho, meu colega de trabalho, quem compra comigo, quem passa por mim, provavelmente nunca vai ler a Bíblia. Eu, você, talvez sejamos a única Bíblia que essa pessoa leu em toda a vida. Vamos fazer um culto do lar em uma casa na Coab 3. A gente procura ser rápido, 40 minutos, 1 hora no máximo, porque você está numa casa de família, para não atrapalhar a vida das pessoas. E os irmãos, as irmãs, geralmente, mesmo que a pessoa já convidou, mas eles, antes de começar o culto, vão só nas casas vizinhas e fala que vai ter um culto, convida e fala que vai ser rápido, para a pessoa não ficar zangada. Num desses cultos, quando a pessoa atravessou a rua e falou para a mulher, ela estava chorando. Aí a irmã perguntou o que estava acontecendo, ela falou, meu marido foi embora hoje. E eu não tenho nada, eu nem jantei. Aí a gente foi na casa que estava tendo culto, levamos uma janta para ela e para os 2 filhinhos dela. Aí eu estava pregando, não sabia, aí contaram para mim. Eu falei assim, eu vou lá orar por ela. Eu fui lá orar por ela. Quando eu vi, porque só falaram para mim assim, de repente, estava todo mundo do culto na casa daquela pessoa. Essa pessoa começou na igreja, e glória a Deus, foi salva, mas o marido não foi embora à toa. Era um bicho ruim. Nenhum vizinho gostava dela. E ela começou a ir. E 1 ano depois, as 2 vizinhas dela, brigada com ela, estavam na igreja também. Entendeu? Ela passou a ser a Bíblia daquele quarteirão. Todo mundo viu que aquela mulher Satã que fez o marido ir embora, agora é uma nova criatura. Eles leram a Bíblia nela. Entendeu? Você, talvez, seja a única Bíblia que alguém está lendo. Ele está olhando para você. Porque se crente não está lendo Bíblia, você imagina o mundo. E é um tal, diz que está escrito lá, mas ninguém leu. Leia a Bíblia, meu querido. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai Ele enquanto tem tempo. Enquanto tem tempo. Agora vamos ler esse texto à luz da palavra, à luz do Cristo que entra dentro desse texto. Porque quando o homem de Deus escreveu isso aqui, ele não escreveu para crente, ele escreveu para todo mundo. Por isso que ele termina falando assim: qual que é o prazer que o homem tem nessa vida? E a gente começa a notar que o homem, a gente vê, Eclesiastes mostra Salomão teve todos os prazeres do mundo.
Salomão teve a casa mais linda. Salomão teve 700 mulheres que ele casou com 700 mulheres. Eu admiro esse homem. Não dou conta de uma, ele casou com 700. 700 pedindo para me trazer mistura. Você já pensou? Vem comprar uma vassoura nova? Nossa, Deus do céu. Hã? Agora o Celso falou um negócio que eu vou entrar. E ele tinha mais 300 concubinas, 1000. A diferença da concubina com a esposa é que a esposa herdava o trono. A concubina não, ele só podia ter sexo com ela. Das 700 esposas, eu acho que uns 20% morreu virgem. Não deu tempo dele encontrar com ela. Não, verdade, não deu tempo. Então, esse homem, mais do que nunca, ele, por exemplo, assim, não sei se de vez em quando você tem vontade de ouvir uma música. Ele não comprava um aparelho de som novo. O cantor vinha cantar para ele. Ele foi o homem mais rico do mundo. Inteligente, fez todas as construções. O que ele viu? Ele falou que não tem nada que se aproveita debaixo do sol. Por que ele falou isso? Porque tudo que você busca nesse mundo não preenche o vazio do coração desse tempo que você tem aqui. Salomão fez isso. Teve um homem chamado Kurt Cobain. Ele era um homem bonito pra caramba, meu. O cara foi privilegiado. Ele tocava bem violão, ele era músico, compunha músicas, tinha uma voz bonita e fundou uma banda chamada Nirvana. Isso, jovenzinho. Com 20 e poucos anos, ele comprou uma casinha, um castelo com a ilha inteira. Ele comprou a ilha inteira com o castelo dentro. Com 27 anos, ele comprou um revólver, deu um tiro na cabeça. Bonito, tinha a mulher que queria, o dinheiro que queria, fama, sucesso, cantava bem, tinha tudo. Tinha tudo? Isso é tudo. Isso é tudo. É isso que o autor de Eclesiastes está querendo falar para mim e para você. Tudo é o Senhor. Porque a nossa vida é cheia de pecados e nada preenche o vazio da alma do homem. É só Cristo que preenche o vazio da alma do homem. E é tão interessante que Cristo preenche a alma do homem, que se você quiser pôr teu carro e Cristo não cabe, você tem que tirar o carro e pôr Cristo. Entendeu? É Cristo que preenche todo o teu viver, e Ele sim vai te dar a paz e a alegria, e a maneira de viver plena, mais do que feliz, plena, porque você vai ter momentos horríveis na tua vida, porque é o que ele está falando aqui. Ele fala que tem tempo de matar. E quando ele for tempo de matar aqui, não tenta dar outro significado, não. Era matar mesmo. Era tempo de guerra, era tempo de matar. Mas agora, com Cristo, é tempo de matar o pecado. Amém? É tempo de matar o desejo errado. É tempo de matar o que me leva para o inferno. Há tempo de curar, porque tem milhares de almas doentes nesse planeta e do teu lado. É tempo de você levar uma palavra que cure. Amém? Irmão, mas como que eu vou levar uma palavra que cure, irmão? Eu não sei falar. Abraça. Ouve. Senta. Porque Jesus falou assim, que eu vou colocar na boca de vocês o que é a vez de falar. E as pessoas estão querendo se encher de alguma coisa. É Deus que enche. É o Espírito de Cristo que enche. Tempo de chorar, nós vamos chorar, meu querido. Mas agora eu estou com Cristo. Você vai chorar, meu querido. É chorar de alegria no Espírito. Não, você vai chorar. Você vai chorar. Você vai chorar.
Vai acontecer alguma coisa com seu filho, vai acontecer coisas na tua vida, vai acontecer desprezo, pode acontecer desemprego. Quantas pessoas foram levadas jovenzinhas com essa pandemia aí? Você vai chorar. Só que você vai ser pleno, porque você vai saber que nesse tempo Deus tem o controle da tua vida. É diferente. Tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Eu vejo assim, algumas pessoas colocam a separação dos casais como o tempo de abraçar e afastar de abraçar. Não, querido, aqui quer dizer que o amor se transforma. Por exemplo, eu lembro que quando a Márcia ficou grávida, eu queria no meu coração que fosse uma menininha, mas Deus é que manda. Mas veio uma menininha. E aí eu falava assim, será que ela vai gostar de mim? Será que ela vai me abraçar? E a minha filha, Nani, ela é uma pessoa extremamente carinhosa, né? Até antes de casar, tem fotos da gente em algum lugar, eu sentado assim no lugar, às vezes um churrasquinho ou qualquer coisa, tinha 50 cadeiras, ela estava sentada na minha perna e ficava me abraçando e me beijando. Faz 10 anos que ela casou, ela afastou de abraçar. Acabou o amor? Vocês entenderam? É diferente, é só diferente, entendeu? Aquele tempo era o tempo de filha, agora é o tempo de esposa. Eu sou o pai dela, amém? O amor continua. Teve o tempo de abraçar e o tempo de afastar de abraçar. E eu queria falar um negócio para vocês, tem Cristo. No tempo de abraçar, não percam tempo. No tempo de olhar o desenho do teu filho, não perca esse tempo, tá? Na hora que ele falar, papai, mamãe, olha o que eu fiz aqui, não perca esse tempo, que vai chegar um tempo, você vai olhar para casa e ela vai estar vazia. E eles não morreram, não. Os meus 2 filhos não morreram, glória a Deus. Mas eu olho e eles não estão mais lá. Entendeu? Afastou de abraçar. Eu só louvo a Deus porque a gente aproveitou o tempo de abraçar. Entendeu? Aproveite, porque Deus cura nesse tempo. Eu lembro de medos. Eu lembro de eu ter levantado para ir no banheiro 2 e pouco da manhã e eu passar pelo quarto do meu menino e perceber que ele estava acordado e ele fingiu que estava dormindo. Eu estava cansado, uma semana daquelas puxadas de trabalho, mas aí eu cheguei a deitar na minha cama, levantei de novo e falei assim para ele, eu não estou conseguindo dormir. Você está dormindo? Mas eu estava dormindo. Mais ou menos. Você não deixou eu dormir com você? Deitei na cama com ele. Aí eu descobri o porquê que ele estava acordado. A gente morava do lado de um sítio e ele era pequenininho e ele não estava acostumado com vaca. A gente tinha mudado há pouco tempo ali. E de noite assim. Eu falei, ele está com medo disso aqui. Aí eu falei assim, você está ouvindo a vaquinha? Eu falei, o quê? Você ouviu um barulho? Você ouviu também? Entendeu? Eu ouvi. Isso aí é a vaquinha. Não, ela não faz isso. Não, ela faz sim. Aí eu não tive tempo no outro dia que eu estava trabalhando, mas aí no sábado e no domingo eu levei lá dentro do sítio. A gente andei perto do cavalo, da vaca com ele, e o medo da vaca foi embora. Entendeu, irmãos? Faça crescer a confiança. Faz isso com a tua família. O mundo está querendo acabar com a família. É tempo de abraçar. Abraça. Que vai ter um tempo de afastar, de abraçar. E aí não adianta ficar chorando pelos cantos. Amém? Outra coisa, há tempo de rasgar e há tempo de costurar. Eu quero falar com você, crente, que aquele desejo
do erro, que mesmo o cara sendo crente, o pecado não sai de nós. O que Paulo falou lá, ó, eu quero fazer o bem, mas o mal está me puxando, não é isso que ele fala? Eu sei que muitos de nós caíram. Eu sei que talvez você errou com a sua esposa. Eu sei que talvez você, esposa, errou com o seu marido. Eu sei que talvez, pai, você errou com o seu filho. Você passou da medida. Eu sei, filho, que você passou da medida com teu pai. E o relacionamento na família rasgou. Foi tempo de rasgar. Mas agora o Espírito de Cristo mora na tua família. E é tempo de costurar. É tempo de costurar. Costurar demora. Mas costura. Aleluia. Você não vai ficar sem as vestes de louvor. Você não vai ficar sem o vestido da graça. Você não vai ficar sem as roupas de Deus. Elas podem ter sido rasgadas porque o pecado e o domínio desse mundo rasgaram as suas vestes. E hoje você tem vergonha de se alegrar na presença de Deus. Hoje você não se sente incluído. O que tem de crentes que na hora que passa o pessoal do recenseamento, ele fala que ele é crente em Cristo Jesus, aí pergunta de qual igreja, ele fala nenhuma. O número dos desigrejados no Brasil hoje é maior do que quem frequenta a igreja, sabia disso? O número de desigrejados são maior do que quem... Por quê? Porque eles rasgaram, e agora eles não conseguem mais vestir a roupa de louvor, mas é você que vai lá, porque é tempo de costurar essa roupa. E o melhor de tudo é que a palavra de Deus diz assim: há tempo de nascer, você já nasceu, você está aqui, mas há tempo de morrer. É tempo de morrer. E o tempo de morrer desespera todas as pessoas. Mas eu tenho uma notícia lá do céu para você. Morrer é um tempo triste aqui na terra. Só aqui que ele vai. A gente chora, aquela pessoa que a gente ama. Só que lá em Salmos está escrito assim, que Deus se alegra. Que coisa! Nós choramos. A Bíblia diz que Deus se alegra com a morte do justo, porque aquele justo está nascendo para um lugar que não tem tempo. Lá não tem tempo. Lá não tem tempo. E o tempo de lá começa aqui. Então, igual quando você estava na barriga da mamãe, que para entrar nesse mundo todo mundo passa pela barriga da mulher. Até Jesus entrou nesse mundo pela barriga da mulher. É a porta de entrada nesse mundo. Nós vamos passar pela outra porta de entrada para a glória de Deus. E essa porta é a morte. E quando esse bebê ele sai de dentro do ventre da mãe, o que ele faz? Ele chora, porque aqui dentro estava escuro, e agora aquela luz judia do olhinho dele. Ah, mas ele não abre o olhinho, mas a luz penetra, né? Aí abre o beirão. Nós também choramos, mas nós vamos para a glória, e a glória começa aqui. Então é mais ou menos quando você vai viajar de avião. Quando você vai viajar de avião, mas eu estou falando não dentro do país. Você vai para a Europa, por exemplo. Aí, o que está na mala, a Europa tem que gostar. Vamos supor que você vai para a Itália. O que você vai levar na mala tem que ser segundo as leis da Espanha, da Itália, aliás. Ah, mas no Brasil pode, mas você tem que ir para a Itália. É a lei de lá que manda. Então aí a tua mala passa no raio-x. Aí ele fala assim, tem um canivete aí, não vai poder entrar. Tem um revólver aí dentro.
Lá não pode entrar. Então, enquanto estamos vivendo aqui, o raio-x de Deus está passando. E Ele está perguntando: parece que tem um ódio aí dentro? Ódio não entra lá. Tem uma falta de perdão aqui dentro? Essa falta de perdão não entra lá. Você entendeu, meu querido? Ó, Deus perdoa, eu não. Não entra lá. Entendeu? Então a pergunta para mim e para você agora é: qual é o tempo que você vai esperar? Desperta tu que dormes, levanta de dentro dos mortos, porque Cristo está te iluminando nessa noite, amém? Cristo está me iluminando e te iluminando, e é tempo de chegar na glória, e nós estamos indo para a glória, e nós vamos morar com Deus, e não devemos ter medo da morte, devemos ter alegria de saber que fomos escolhidos para um dia não mais fazer parte desse tempo, porque aos animais não foi dado isso, a algumas pessoas não foi dado isso, mas para você foi dada a eternidade na glória. Aliás, todo homem recebeu a eternidade, um será nas trevas e outro será na glória. É aqui, neste tempo, que mostraremos a glória do Senhor, amém? Fica de pé agora, meu irmão, e aplauda o Senhor voltando para te buscar.